Enigmas terrestre. O mistério de Derinkuyu, a cidade debaixo da terra. E se eu te dissesse que existe uma cidade inteira escondida debaixo da terra, capaz de abrigar mais de 20.000 pessoas, construída há milhares de anos, você acreditaria? O mais assustador é que ninguém sabe exatamente do que ou de quem eles estavam se escondendo. Iniciamos com uma curiosidade. Essa cidade foi descoberta por acaso, em 1963. Um morador reformava sua casa quando derrubou uma parede e encontrou um túnel secreto que levava a um mundo subterrâneo gigantesco. Na Turquia, no coração da Capadócia, haviam 18 níveis subterrâneos que chegavam a quase 85 metros de profundidade. E foi descoberta uma rede de túneis que continham estábulos para animais, igrejas, escolas, armazéns de alimentos, adegas de vinho e até cozinhas com marcas de fuligem. Essa é Derinkuyu, considerada uma das maiores cidades subterrâneas já descobertas na história da humanidade. Pensar que tudo isso foi esculpido manualmente na rocha. Agora uma curiosidade. Como as pessoas respiravam lá embaixo? Vamos à resposta. Os arqueólogos acharam um sistema incrível, com mais de 50 poços de ventilação. Alguns chegavam até a superfície, garantindo ar fresco até os níveis mais profundos. Uma parte assustadora é saber que as entradas podiam ser seladas com enormes portas de pedra. Essas portas só podiam ser abertas por dentro, mas quando fechadas, a cidade virava uma verdadeira fortaleza, tornando-se impenetrável contra invasores. Historiadores acreditam que a cidade começou a ser escavada por povos antigos como os frígios. E quem eram os frígios? Eles viviam onde é hoje a Turquia. O auge da civilização frígia ocorreu no século VIII a.C., sob o governo do rei Midas. Embora a mitologia o descreva como o homem que transformava tudo o que tocava em ouro, registros históricos, como os anais assírios que mencionam o rei Mita de Mushki, confirmam que ele foi um monarca real e diplomata influente. Durante este período, a Frígia tornou-se um centro de comércio e inovação. Os frígios eram mestres na metalurgia, especialmente no trabalho com ferro e bronze, e suas técnicas de construção de túmulos, túmuli, grandes montes de terra sobre câmaras mortuárias, são marcos arqueológicos até hoje, sendo o túmulo de Midas, em Gódio, o mais famoso. Durante as incursões islâmicas no Império Bizantino, os cristãos usavam esses lugares para se protegerem de guerras e perseguições religiosas. Antes da oficialização do cristianismo e mais tarde, durante disputas internas, esses locais serviam como esconderijos seguros para continuarem praticando a fé e protegendo as suas relíquias. Para suportar longos períodos de isolamento, a cidade de Derinkuyu era dotada de uma infraestrutura surpreendente e autossuficiente, com áreas dedicadas a estábulos, prensas de vinho e óleo, cozinhas comunitárias, poços de água e até igrejas e escolas. Mais algumas curiosidades impressionantes. Se tratando do sistema térmico e o papel dos animais e da rocha, a engenharia da cidade de Derinkuyu não se limitava apenas à defesa militar. Ela era um exemplo brilhante de bioclimatismo. O uso de animais nos níveis superiores era uma peça-chave para o conforto térmico e a logística de sobrevivência. Mas por que os animais ficavam nos níveis superiores? Diferente do que se poderia imaginar, os animais, como gado, ovelhas e cavalos, não eram levados para as profundezas. Eles eram mantidos quase sempre no primeiro ou segundo nível abaixo da superfície. Isso ocorria por 3 razões principais. Primeiro, a facilidade de acesso. Ela agilizava a entrada e saída dos animais para pastoreio quando era seguro, além de simplificar o transporte de comida e a limpeza dos dejetos. Depois, a ventilação. Os níveis superiores tinham acesso mais direto ao ar fresco, o que ajudava a dissipar os odores e gases produzidos pelos animais.
E, por último, como barreira térmica. O calor corporal dos animais funcionava como um cobertor térmico para a cidade. Agora se imagine, você viveria sem ver a luz do sol? Pois é assim que eles viviam. Sem luz natural, a escuridão era absoluta. Eles usavam luzes de tochas e lâmpadas de óleo, geralmente feitas com óleo de linhaça ou gordura animal, e se mantinham em espaços considerados apertados. A luz era fraca e bruxuleante, criando um ambiente de sombras profundas, dificultando a leitura e trabalhos manuais. O uso constante de chamas em espaços fechados gerava uma fuligem densa. As paredes dessas cidades, ainda hoje, mostram camadas escuras de carbono acumulado por séculos. Embora o sistema de ventilação fosse eficiente, o ar era invariavelmente carregado de fumaça e cheiro de óleo queimado. Mesmo assim, eles passam meses dentro da cidade, mas a vida no subsolo era um desafio extremo de resistência física e psicológica. Agora, voltando aos relatos dos historiadores, um detalhe pouco conhecido. Existem evidências de túneis conectando Derinkuyu a outras cidades subterrâneas da região, como a cidade de Kaimakli, que ficava a cerca de 9 quilômetros de distância. Mas ainda, os arqueólogos não exploraram totalmente esse túnel. Mapeando toda a região da Capadócia, acreditam existir mais de 200 cidades subterrâneas. Devido à complexidade, muitas delas ainda não foram exploradas. E Derinkuyu pode ser só uma parte de um sistema muito maior do que a gente imagina. Se você gosta de soluções para mistérios e enigmas, você está no lugar certo. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, curte, compartilhe e deixe sua opinião sincera sobre nosso conteúdo. É muito importante para nos motivar a trazer novidades toda semana para você. Até o próximo vídeo.